Bom, agora direto para Brasília, José Maria Trindade, praticamente a última semana encerrando os trabalhos do Congresso Nacional em 2020. É isso, Zé Maria? E do Supremo também, é exatamente isso. Olha, Brasília vai se transformar na cidade do poder virtual. Além dos recessos do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, ministros saem de férias e o presidente Jair Bolsonaro fica por aqui. A indicação dele é de que passa o Natal em família no Palácio da Alvorada e não sai de Brasília. E só depois do Natal é que ele deve, então, tirar uns dias de folga. Nesses últimos dias, nesses últimos momentos de 2019 do Congresso Nacional, tem muito tempo ali para intriga. Olha, Tiago, os deputados e senadores não reagiram bem às insinuações do presidente Jair Bolsonaro, por enquanto é só indicação, de veto aquela bolada de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Na verdade, 3 bilhões de reais. 2 bilhões para o fundo eleitoral e mais 1 bilhão de reais para o fundo partidário, né? Os deputados e senadores queriam mais 3 bilhões e 800 milhões de reais para o fundo eleitoral e 1 bilhão para o fundo partidário, mas não deu. E aí eles entenderam que com a definição de 2 bilhões, o presidente sancionaria. Só que agora o presidente pediu uma consulta à área jurídica para decidir se vai sancionar ou não. Isso assustou muito deputados e senadores. É que se não houver esse fundo, além, evidentemente, da falta do dinheiro mesmo, eles ficam sem justificar a entrada de dinheiro para a campanha. É claro que os deputados sempre têm o Caixa 2, e sem a regulamentação do fundo, ou seja, vetado no orçamento, não há como justificar gastos mínimos de campanha eleitoral, e aí vai tornar o inferno a vida dos candidatos vereador e prefeitos, que são as bases eleitorais dos deputados e dos senadores, e também uma projeção para o futuro, a reeleição deles em 2022. Uma situação que já está se refletindo na política. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi muito contundente ao dizer que não vota projetos importantes do governo e muito menos a tal CPMF eletrônica que está sendo defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ontem foi o encontro ali do presidente da Câmara, numa conversa informal com os jornalistas, e hoje é esse encontro com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que está no mesmo sentido, de que o Congresso deve se proteger de ações assim. Portanto, o presidente indicando que vai vetar, mas olha, Tiago, eu acho muito difícil, enfrentar uma briga muito difícil com o Congresso Nacional, e ele prometeu ali de que sancionaria os tais 2 bilhões para serem torrados na eleição de vereadores e prefeitos. Ô Zé, você já está falando sobre a eleição de 2022, o ministro Onyx Lorenzoni afirmou que não haverá espaço para o centro nas eleições de 2022, só direita e só esquerda, ou extremas, vamos dizer assim. Será que isso é possível, ou como é que fica o centro nessa eleição? Essa é a estratégia do grupo do presidente Jair Bolsonaro, que coincide com a estratégia do grupo do PT. O PSDB fala aqui, eu já conversei com vários líderes, que usam a expressão de um corredor do centro está aberto. É o sonho ali do PSDB, dos partidos que não estão nem ligados ao PT, nem ao presidente Bolsonaro, de abrir o que eles chamam de corredor de centro. Mas nada indica a abertura desta via de centro até agora. A polarização continua e isso, evidentemente, que beneficia o presidente Jair Bolsonaro, que já lançou lá atrás a reeleição à presidência da República, e também beneficia o PT e a soltura do ex-presidente Lula, até insufla aí esse ar de polarização, e isso beneficia. Não é pouco para o PT ir para o segundo turno de uma eleição presidencial e não é pouco também a força que isso dá para a eleição de uma bancada à Câmara dos Deputados. Então, assim, eu diria que o sonho dos dois, Bolsonaro e petista, é que esta frase do ministro Onyx Lorenzoni dê certo. E é o sonho do PSDB e de outros partidos de centro, dizendo que haverá desgastes dos dois lados. É muito cedo, mas o calendário aqui, você está certo, o calendário aqui é diferente do calendário nosso de cada dia,
e aqui todos já pensam em 2022 mesmo. É verdade. Ô Constantino, antes de passar a palavra para você, chega aqui uma informação de que o ex-ministro Gedel Vieira Lima embarcou agora há pouco em um avião da Polícia Federal de Brasília para Salvador. Ele vai continuar cumprindo pena, mas agora na Bahia, ele que foi preso, foi integrante dos governos Lula e também Michel Temer por causa daquela história das malas de dinheiro naquele pequeno apartamento, não é, Constantino? Mais de 50 milhões de reais, né? Essa turma de Brasília adora guardar dinheiro vivo, é uma coisa curiosa. E por falar em corrupção e dinheiro vivo, eu queria saber do Zé, bom dia Zé, eu queria saber a repercussão aí dessas operações do Ministério Público no Rio de Janeiro, tendo como alvo aí o senador Flávio Bolsonaro. Os nervos estão à flor da pele aí em Brasília? Sim, mas já era previsível, viu? Constantino, isso não é coisa de Brasília, é coisa de Salvador. Isso foi encontrado lá no Corredor da Vitória, uma área nobre de Salvador, 52 milhões de reais. E vou te dizer, dá tristeza ver a que ponto chegamos na política ter que fazer cobertura desta transferência do Gedel para Salvador, né, a terra dele, num aviãozinho da polícia, e aquela humilhação que não corta o coração de dó, não. Dá prazer em saber que o Brasil está mesmo passando por uma nova etapa. Esta operação nos arredores do senador Flávio Bolsonaro já era previsível, e ex-aliados do senador Bolsonaro, e que dizem que são ex-aliados dos filhos, mas que continuam apoiando o governo, uma matemática difícil de ser entendida, né? O presidente Jair Bolsonaro se refere à gordinha, quando falou na live, né, falando de ex-aliados e ex-aliadas, né, difícil, e eles dizem que era previsível e que houve mesmo esse desvio de dinheiro público, que eu me recuso a chamar eufemicamente de rachadinha. Esse nome é bonito demais para dizer que não é rachadinha, isso é desvio de dinheiro público, isso é roubo, e não adianta dizer qual é a finalidade nobre desse dinheiro desviado dos cofres públicos. Era previsível, mas mesmo assim isola o senador Flávio Bolsonaro, que já não vem desempenhando a função com toda a sua plenitude. Ele já chegou aqui sob essa desconfiança. Agora, há um entendimento no Senado Federal de que não haverá possibilidade de cassação, isso porque os senadores fecham os olhos e perdoam os pecados anteriores à posse aqui no Congresso Nacional. Ô Zé Mari, só para a gente fechar, tem uma entrevista que vai chegando às bancas na revista Veja. O presidente da República, Jair Bolsonaro, concede essa entrevista, fala sobre essa questão do Fabrício Queiroz, afirmando que Wilson Witzel está envolvido em relação às denúncias contra ele. Ele fala também de um possível ex-assessor ter participado de um plano para matá-lo no ano passado. E tem também um outro destaque, Jair Bolsonaro confirma plano de chapa imbatível com Sérgio Moro. E sobre essa questão do ex-assessor, o Gustavo Bebiano falou com a nossa colega Thaís Oyama, que vai pedir a interdição de Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro vem falando dessa conspiração de uma maneira cifrada há muito tempo, né? Até antes da posse. Ele dizendo que ali próximos a ele se interessavam pela morte dele, sem explicar exatamente como é isso, né? E quem seria. Houve até desconfiança de que ele estaria se referindo ao vice-presidente, que seria a pessoa próxima ali, mais interessada na morte do presidente, pessoas próximas a ele. Por outro lado, também, houve uma discussão e uma briga com o Paulo Marinho, que foi um empresário que ajudou muito o Jair Bolsonaro, transformou a casa dele em um comitê e que é suplente do senador Flávio Bolsonaro. Ele nem foi convidado para a posse do presidente Jair Bolsonaro. Desconfiaram, o grupo do presidente, de que ele estaria interessado na cassação do senador Flávio para assumir o mandato de senador. Ele é suplente. Hoje ele é rompido com o presidente Jair Bolsonaro e aliado do Gustavo Bebiano, amigo próximo ali e sócios no escritório de advocacia. Então, é essa a história da intriga, e é isso que o presidente Bolsonaro vem falando de uma forma cifrada, e pela primeira vez oficialmente ele indica a possibilidade ali de um trabalho desse tipo para matá-lo. Certo é que o presidente é cercado por um esquema de segurança especial. O general Heleno já me disse que há um trabalho muito forte de proteção ao presidente, superior aos outros
presidentes da República, e ele joga lenha na fogueira dessa história de conspiração. O ideal é que ele indicasse claramente quem foi e pedisse à Polícia Federal para investigar e prender quem fizesse esse tipo de conspiração. Isso é crime, né?